Como tem passado? Hoje vamos falar sobre a história de um dos trechos do caminho que pode passar desapercebido. Vamos falar de Ponferrada. Vamos fazer também de um jeito um pouco diferente, como uma caminhada conjunta, desvendando cada cantinho especial, onde vou guiando-os em algumas partes importantes da história da cidade. Importante reforçar que na descrição do vídeo você encontrará todas as fontes das informações, textos e imagens. Também teremos um monte de dicas, especialmente para quem quiser fazer o caminho de Santiago ou quiser se aprofundar nos temas que falaremos aqui. Por isso, fiquem até o final. Vamos caminhar? A cidade de Ponferrada em si não tem nenhuma lenda super fantástica ou mesmo algum mito que tenha criado a cidade magicamente. Mas ela é um marco importante no caminho e carrega muito valor, por isso que está aqui. Ao sair do belo vilarejo de Molina Seca, depois de descer a íngreme montanha da Cruz de Ferro, o peregrino tende a ficar em Ponferrada. Como muitos albergues ficam logo na entrada, eles têm como missão no próximo dia uma longa caminhada em um local urbanizado e movimentado. Porém, há alguns elementos nessa cidade, na região del Berço, que a tornam especiais. Lá atrás, acredita-se que o povoamento do local remonta a períodos pré-históricos, que ainda está em estudos. Sabe-se que a construção de uma ponte à época da ocupação romana na Península Ibérica atraiu povoadores, dando certa importância à localidade. Uma pequena fortificação romana então foi erguida ali e, posteriormente, arrasada pela tribo germânica dos godos. A época da Reconquista Cristã na Península, que falamos tanto no episódio da Reconquista Espanhola quanto na história de Carlos Magno, todos com link aqui na descrição, um bispo de Astorga chamado Osmundo fez reforçar a antiga ponte com uma estrutura de ferro, fincando a localidade desde então conhecida como Pons Ferrata. Com o objetivo de proteger os peregrinos da região, o rei de León ampliou a construção primitiva, deixando aos cuidados dos templários. Aí surge o Castelo dos Templários. Voltando para nossa caminhada na atualidade, e como falei anteriormente, normalmente os albergues ficam na entrada da cidade, o que dificulta muito as caminhadas por toda ela no final do dia. A descida da Cruz de Ferro ela é muito difícil, e todas as maravilhas da cidade, o peregrino que estiver mais cansado só vai conseguir ver pela manhã no outro dia. E logo de cara, no início da caminhada, os peregrinos se deparam com esse grande castelo medieval. Ele é chamado de Castelo dos Templários e, apesar de estar restaurado e conter um museu dentro dele, por muitos anos ele foi negligenciado e somente nos anos 90 que a administração da cidade conseguiu pôr um fim na progressiva deteriorização causada pelos séculos e pelos homens. Foi em 1994 que foi elaborado o Plan de la Viabilidad de Castillo de Ponferrada por uma equipe de profissionais liderados pelo arquiteto Fernando Cobos. Deste modo, entre 1995 e 2002, com recursos oriundos do Ministério da Cultura, da Junta de Castilla y León e da Diputação Provincial de León e do próprio Ayuntamiento de Ponferrada, executou-se um vasto projeto de intervenção arqueológico, consolidação, restauro e requalificação do monumento. Caminhando um pouco mais, o peregrino passará pela Torre do Relógio, situada sobre uma das portas da muralha medieval, a única que resta. A Torre do Relógio se encontra no Arco de las Heras. E por aí, na Praça da Virgem de la Encina, ele encontrará a Basílica de Nuestra Senhora de la Encina, erguida no final do século XII. Caminhando um pouco mais, chegamos à famosa Puente de la Puebla, aquela ponte que eu falei no começo que permitiu que peregrinos cruzassem o Rio Sil e que documentalmente deu nome à cidade. Seguindo nosso trajeto por parques e museus, chegamos talvez na igrejinha mais fantástica que já vimos. Essa igrejinha é a paróquia de Santa Maria de Compostilla, e além da calma no local, uma arte nos chamou a atenção. Ao lado da porta do calendário, há um mural de Jesus e os evangelistas. Estamos numa igreja de Ponferrada, é isso? Isso. Aqui.
Cada evangelista é um animal. Marcos é o leão, Lucas é o boi, João é a águia, Mateus e Mateus é Mateus. Mateus é o Mateus. Por que esse mural chamou tanto nossa atenção? Bom, principalmente pelo seu significado, mas vamos por partes. Primeiro, no sentido cristão, cada evangelista foi tirado de uma visão escrita inicialmente no livro de Ezequiel e ratificada em Apocalipse. Há então uma associação teológica feita por São Jerônimo de cada evangelista como uma das figuras. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 7 é mencionado: "E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando." A associação com os evangelistas ela ocorre muito pelo objetivo do qual os evangelhos eles foram escritos. E eles também são chamados de tetramorfos. E agora reparem em uma outra imagem. Essa é a carta de tarô do mundo. Percebe a similaridade? Os mesmos animais estão no canto, e os mesmos estão em volta de uma pessoa. No caso do tarô, os animais representam os 4 elementos e têm até uma relação com os signos zodiacais. O meio é representado por uma figura feminina e, em alguns casos, intersexual, e ela representa o mundo, o todo. E a correlação com Jesus com o feminino na imagem também é visível. O significado é de completude, do final e de um início de um ciclo, ou mesmo da história da ressurreição, se criarmos um paralelo. É uma carta de recomeço. E parando para pensar, na cidade e na pintura, talvez a condição de centro geográfico do território faz de Ponferrada o ponto de partida e recomeço ideal para conhecer uma terra cheia de magia na sua paisagem, a região de El Bierzo, que fica para outro vídeo. Eu de novo aqui. Aqui vão as dicas como eu prometi. Primeiro, vai para o filme Arne, o Cavaleiro Templário. Ele não está em nenhum streaming, pelo que eu andei pesquisando. Porém, encontrei algumas versões gratuitas no YouTube. Dá também para comprar o DVD ainda em alguns lugares. Ele vai contar um pouco da história dos Templários, que a gente comentou aqui. Também sobre os Templários, a recomendação na Netflix fica com Nightfall. A série conta com 2 temporadas e foi produzida pelo History. Como falamos muito rapidamente dos godos, que faziam parte de uma tribo germânica, também na Netflix você encontra a série Bárbaros, que conta a história dos povos germânicos tentando frear a expansão do Império Romano. Saindo do mundo do cinema, para aqueles que querem fazer o Caminho de Santiago, mas não sabem como, aqui vai uma dica muito especial. No link da descrição você confere um curso completo sobre o caminho para você poder caminhar o Caminho de Santiago com total confiança, escolher o melhor equipamento para suas necessidades específicas, planejar o aspecto financeiro do seu Caminho de Santiago, economizar dinheiro, organizando melhor o seu caminho, treinar da melhor forma para fazer o caminho, entre muitas outras coisas, separadas em 200 lições, acesso a mapas e muito mais. É só clicar no link da descrição para ir começando a preparar o seu Caminho de Santiago. E outra dica é para aqueles que gostam de tarô. Encontramos um curso de tarô e baralho cigano simplesmente mágico. O link também está na descrição. E é importante reforçar que clicando nos links aqui da descrição, vocês também ajudam o canal. Até a próxima, pessoal!